Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para você. E lembre-se que o amor de Jesus esteja sempre no teu coração. Querido amigo e amiga, hoje nós vamos continuar a cena que descrevemos ontem. Vimos como Satanás estava irado após Jesus ter ressuscitado. Ele tenta subir aos céus para de alguma forma desfazer a obra que Cristo fez na terra. Ele não consegue, é expulso e agora a sua ira aumenta. E então a sua ira, a sua raiva se volta para aqueles que são os detentores da verdade bíblica na terra. Ou seja, ele se volta para a igreja de Deus. Porque se Jesus, o filho da igreja, já está nos céus, está protegido, ele não tem o que fazer, a única ira dele agora se volta contra aqueles que obedecem ao Senhor Jesus Cristo, que é a igreja de Cristo. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 14, vai nos falar o que o diabo fez após Jesus ter vencido na cruz, ok? E a Bíblia diz assim: foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar em que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, 2 tempos e metade do tempo, fora do alcance da serpente. Querido amigo e amiga, aqui existe uma figura de linguagem. Quando diz que o Senhor levou a mulher por asas de águia, aqui é a referência ao livro de Êxodo, no capítulo 19. Quando é dito de que assim como o povo de Deus, que estava no Egito, foi liberto do Egito, Êxodo 19 diz que Deus os libertou como por asas de águia. E aqui então João ele usa essa figura de linguagem. Assim como o povo de Deus era escravo no Egito e é levado para o deserto a fim de ser protegido, da mesma forma a igreja, aqui é ilustrado dessa forma. A igreja de Deus, ela estava na terra, o diabo tenta matá-la, e Deus então a protege no deserto durante um tempo. Quanto tempo é esse? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, de acordo com o livro de Daniel, no capítulo 12, ali é dito de que cada tempo significa um ano. Então, 3 tempos e meio significam 3 anos e meio. 3 anos e meio equivalem a 42 meses e, da mesma forma, a 1.260 dias. Eu já me referi a esse tempo no começo do capítulo 12, quando fala então que a mulher seria guardada por 1.260 dias. Então, 1.260 dias e 3 tempos e meio é o mesmo período profético, ok? Quando nós vamos agora para o livro de Ezequiel, capítulo 4, e o livro de Números, capítulo 14, verso 34, ali é dito de que tempo ou anos significam, dias significam anos, Então, você está falando de 1.260 dias, logo 1.260 dias significam 1.260 anos, ok? Então a igreja seria protegida por Deus, porque Satanás iria tentar matá-la durante 1.260 anos. Esse foi o grande período de perseguição histórico da Idade Média, ok? Que vai do ano de 538 até o ano de 1798. Esse foi o período de supremacia da Igreja Católica Apostólica Romana, quando a igreja acabou se desligando dos princípios bíblicos e acabou se voltando para os homens, querendo favores de homens, acabou se vendendo, a Igreja Católica acabou se vendendo e devido a isso ela acabou tendo que abrir princípios da Bíblia, abrir mão de princípios da Bíblia. Começou a adorar no dia de domingo, que não é o dia do Senhor, a adorar imagem, a adorar os santos, ok? Orar pelos mortos, uma série de coisas que não estão na Bíblia. E por causa disso, pessoas que quiseram ser fiéis à Bíblia acabaram começando a ser perseguidas pela própria igreja. Então isso aconteceu durante 538 até 1798. De forma muito precisa, Deus estava dizendo que durante 1260 anos, infelizmente, o povo que quisesse ser fiel à Bíblia seria perseguido pela própria igreja. Aqui você pode estudar facilmente sobre as inquisições holandesas, as inquisições francesas, as inquisições espanholas, portuguesas. Tanto cristãos que eram fiéis à palavra, quanto judeus foram mortos, simplesmente por serem fiéis à palavra, ok? Você pode estudar um pouco mais sobre a Reforma Protestante e você vai ver sobre isso, ok? As famosas inquisições, os tribunais do Santo Ofício. A Bíblia está dizendo que Satanás iria se utilizar da igreja romana para perseguir aqueles que quisessem ser fiéis à palavra durante 1260 dias. Então esse período se cumpre muito precisamente, profeticamente. A Bíblia é muito precisa. Deus já sabia que isso ia acontecer e nos avisou com cautela. Querido amigo e amiga, todos aqueles que quiseram ser fiéis à palavra de Deus foram perseguidos. Perseguidos pelo próprio sistema religioso cristão. Então entenda uma coisa, se você está em uma igreja e você está vendo que o que está sendo ensinado ali não é verdade, e você começar a se levantar para pregar a verdade,
muito facilmente você será perseguido, porque esse é o espírito do inimigo. Deus nos convida a um espírito de fidelidade à Bíblia, ainda que isso custe o que custar, ainda que percamos amigos, percamos famílias, ainda que percamos qualquer outra coisa, o mais importante é ser fiel à palavra de Deus. Que essa palavra chegue no seu coração. E lembre-se, muitos foram perseguidos antes de você. Não negue a perseguição, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que piedosamente quiser seguir a Cristo Jesus será perseguido. Senhor nosso Deus, temos amigos e amigas que estão nos ouvindo que precisam tomar decisões sérias pela Bíblia e têm medo de perder amizades, famílias e outras pessoas por serem fiéis à Bíblia. Que essa palavra, Senhor, chegue aos seus corações e que eles tenham visto que Deus protegeu a sua igreja porque eles foram fiéis à verdade. Enquanto uma grande parte do mundo cristão se desligou da verdade, uma igreja inteira se corrompeu e até hoje está corrompida. E ela perseguiu o povo do Senhor, mas o Senhor protegeu o teu povo com asas de águia. Então, Senhor, que a nossa decisão hoje não seja diferente daqueles do passado, que por mais que perderam a vida, mas não perderam a fé na verdade bíblica. Esse é o nosso pedido a Deus. Guarda-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então lembre-se, querido amigo e amiga, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pra te ouvir hoje, eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou